Obrigado por o Senhor ter nos amado primeiro. Obrigado por ter mudado a nossa história, a nossa vida. Somos gratos a Ti porque o Senhor nos libertou, o Senhor nos salvou, o Senhor nos preparou um lugar. E nós, Senhor, queremos estar lá contigo em toda a eternidade, Te adorando. Pai Santo, que nessa noite somente o Teu nome seja ouvido, visto. Somente o Senhor seja exaltado, que o Senhor seja glorificado nesse lugar. Que cada coração, mente e boca declare as Tuas grandezas nessa noite. E que, Senhor, haja a manifestação da Sua glória sobre nós. Que os céus desse lugar se abram para que a Tua glória suba e desça. Que orações dos santos subam até o Teu trono. Que a adoração suba até a Tua santa presença. E que o Senhor responda com o derramar do Teu Espírito sobre nós, nos fortalecendo, aumentando a nossa fé, o nosso amor, a nossa santidade, nossa paixão e nosso amor por Você. Pai, abençoe-nos, abençoe este culto, abençoe cada vida, abençoe cada equipe, cada irmão que estará trabalhando com as crianças, adolescentes, jovens, o pessoal da recepção, o pessoal que está trabalhando na intercessão, todos, Senhor, da mídia, a parte técnica, quem vai liberar a palavra, os missionários Amanda e Adam, Senhor, pastor Elvio e sua esposa, abençoe os nossos visitantes, que o Senhor possa usá-los para a glória do Seu nome. Colocamos tudo que vamos fazer nessa noite em Tuas mãos, Senhor, para que somente a Tua vontade se cumpra. O Senhor tem o governo, o Senhor tem o senhorio. Espírito Santo, Você é o pastor dessa igreja, é Você que nos conduz, é Você que reina sobre nós, Jesus. E que nessa noite nós possamos, ó Deus, nos desfrutar da Sua presença e desfrutar da presença dos irmãos enquanto família. Pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós, em nome de Jesus. Quantos podem dizer amém? Aplauda ao Senhor. Eu queria iniciar essa noite cantando uma canção, chama Jireh. É o Deus que nos provê, o Deus que nos sustenta, um Deus que faz milagre na nossa vida. É uma canção que nos faz dizer que nós somos muito amados e sentimos que Ele já está aqui entre nós, amém? Nunca vai nos faltar nada, porque Ele é o nosso bom pastor. Vamos cantar? Me sinto tão amado quando estás aqui, não há erro nenhum, minhas falhas não irão te afastar. Não é preciso ouro para te agradar. Me sinto tão amado quando estás aqui. Você está se sentindo amado? Vamos lá mesmo? Mesmo em meio às ondas, não vou naufragar. Tua voz com o vento me encontra, me chama. Anda sobre as águas para não afogar. Não estou sozinho quando estás aqui. Jireh, Jireh, não faltará. Jireh, nunca faltou, nunca falhou, nunca faltou, não faltará. Nunca falhou, nunca falhou, nunca faltou, não faltará. Nunca falhou, nunca faltou, não faltará. Falhou, nunca faltou, não faltará. Nada mesmo, nada é o mesmo quando estás aqui, do mais alto monte
posso ver tudo que fez pra mim. Estarás comigo, estarás comigo quando o sol se pôr. Nada é o mesmo, mas aqui girei, não faltará. Não faltará. Eu me alegrarei em toda situação. Girei, não faltará. Nunca falhou, nunca faltou, não faltará. Nunca falhou, nunca faltou, não falhará. Nunca faltou, nunca faltou, nunca falhou, não falhará. Nunca falhou, nunca faltou, não faltará. Nada é o mesmo, nada é o mesmo quando estás aqui. Do mais alto monte posso ver tudo que fez por. Estará comigo, estarás comigo quando o sol se pôr. Nada é o mesmo quando estás aqui. Girei, não faltará. Girei, não faltará. Eu alegrarei em toda situação. Tu és girei, Não faltará. nunca falhou, nunca falhou, nunca faltou, não falhará. Nunca falhou, nunca faltou e não faltará. Nunca falhou, nunca faltou, não falhará. Nunca falhou. Nunca faltou e não faltará. Eu já sou amado, eu já sou amado, eu sou escolhido, eu sei quem eu sou, em quem tenho crido. Eu já sou amado, bem mais que mereço. Não falhará, não falhará, declara isso. Não falhará, mais uma vez, não falhará. Não falhará, não falhará. Não falhará, não falhará, mais uma vez. Não falhará, não falhará, não falhará, não falhará. A Bíblia diz que ele veste os lírios com todo o seu esplendor. Quanto mais os seus filhos, quanto mais os seus filhos, ele cuida de nós. Se ele veste os lírios com todo o esplendor, quanto mais os seus filhos, quanto mais. Se ele veste os lírios, se ele veste, quanto mais os seus filhos, se com todo cuidado, se com todo cuidado, protege as aves, quanto mais nós, seus filhos, quanto mais os seus filhos. Se ele veste os lírios, se ele veste-os com todo esplendor, com todo esplendor, quanto mais os seus filhos, se com todo cuidado, se com todo cuidado, protege as aves, quanto mais os seus filhos. Direi,
alegrarei. Eu me alegrarei em toda situação. Tu és Jireh, não voltará. Nunca falhou, nunca falhou. Nunca faltou e não voltará. Nunca falhou, nunca faltou, não falhará. Nunca, nunca, nunca falhou, nunca faltou. E não voltará. Nunca falhou, nunca faltou. E não voltará. Jireh, Jireh, Não voltará. Jireh. Não voltará. Eu me alegrarei. Eu me alegrarei. Por quê? Por Jireh. Aplauda aquele que cuida de nós. Aplauda mais forte, glória a Jesus. Glória ao Rei dos Reis, o nosso protetor, nosso Salvador, aquele que nos provê. Aleluia. É o nosso encontro, queremos mais da sua glória aqui. Queremos provar. Quantos querem provar da glória do Senhor nessa noite? Quantos querem provar mais de Deus nessa noite? Quantos querem ter uma experiência com Jesus pessoal, marcante, que o seu coração almeje, deseje, tenha fome de Deus hoje? Vá além do culto, vá além de uma canção. Encontre Jesus. Vem ao nosso encontro. Venha ao nosso encontro, do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entrar. Quando Jesus entra, vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entra. Quando Jesus entra, Senhor, queremos a tua glória nesse lugar, Deus. Abre os céus sobre nós. Oh! Vamos lá. Fascinados por tua glória. Não consigo expressar. Quando Deus entra na sala, só nos resta contemplar. Fascinados por tua glória. Não consigo expressar. Quando Deus entrar na sala, só nos resta contemplar. Vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entrar. Vem ao nosso encontro. Vem ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os
mais a sua presença, mais a sua presença. Vem ao nosso encontro, vem ao nosso encontro. Desejamos provar do teu agir em nós. Não seremos os mesmos quando Jesus entrar. Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem, levante sua voz, declare isso. Quem é esse com fogo em seus olhos? Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem, Jesus, Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. Jesus, Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus. Quem é esse? Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem. Quem é este? Quem é esse com fogo em seus olhos? Quem é esse com a espada em suas mãos? Ele vem saltando sobre os montes. Ele vem. Jesus, Jesus, a imagem do Deus invisível. Jesus, a glória do Deus Pai. Jesus, imagem do Deus invisível. Jesus, Jesus, a glória. Toda a criação aguarda, ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Toda a criação aguarda e ansiosamente aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a glória que nos levará. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? Fundamento, o fundamento. O sacrifício, a porta que nos levará. Quem é Ele? Quem é Ele? Jesus. Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Toda a criação aguarda. Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? Toda a criação aguarda a manifestação dos filhos. Palma nas mãos, toda a criação. Só batera. Toda a criação aguarda do Filho de Deus. Mais uma vez. Toda a criação. Quem é Ele? Quem é Ele? Quem é Ele? O fundamento, o sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Quem é Ele?
sacrifício, a porta que nos levará até o Pai. Oh, há poder no seu nome. Os principados estão sobre os seus ombros. Ele tem toda a autoridade, Ele tem todo o governo, Ele tem a vida. Ele é Senhor da morte, Ele é o Senhor dos seres, dos anjos, Ele é Senhor dos demônios, Ele é Senhor do tempo, Ele é eterno, Ele é maravilhoso, Ele é poderoso, Ele é magnífico. Glórias ao nome de Jesus. Filhos de Deus, manifeste a glória do Pai. Aleluia! Há poder no seu nome, há poder no seu nome, há poder no seu nome, há poder no nome de Jesus. Declara isso. Há poder, Jesus, há poder. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias. Ouço cadeias quebrando. Ouço cadeias quebrando. Alto preço Ele pagou. Tão livremente entregou por nossa redenção. Se deu, o céu se abriu. Alto preço Ele pagou. Tão livremente se entregou por nossa redenção. Se deu, o céu se abriu. Ao poder no nome de Jesus, declara juntos. Há poder. Há poder no nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. cadeias quebrar, cadeias quebrar. Cadeias quebrar, cadeias quebrar. Onde estão os filhos de Deus nessa noite aqui? Onde estão os filhos? Onde estão os filhos? O exército do Senhor sobre a terra, você é a boca de Deus. Um exército surgiu, são os filhos. Um exército surgiu. Um exército surgiu. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, Cadeias quebrar, cadeias quebrar. ouço cadeias, Ouço cadeias quebrando. ouço cadeias, Ouço cadeias quebrando.
poderoso, cadeias quebrando. Há poder, há poder. Há poder. Há poder. Pra cadeias quebrar. Cadeias quebrar, teu reino é sempre eterno, firmado em mim. Justiça, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Se você veio adorar, você precisa fazer melhor. A tua igreja te adora. E o teu reino é eterno, Jesus. Teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. Onde estão adoradores nessa noite? Abra a sua boca, aleluia! Aleluia! Os reinos se abalam. Os reinos se abalam. Os paus se curvam. As bocas se abrem. As mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Os reinos se abalam. Os olhos se curvam. As bocas se abrem e as mãos se levantam pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Tu és o rei. Pra dizer que tu és o rei. Pra dizer que tu és o Senhor. Levante sua voz. Seu reino. Teu reino é sempre firmado em misericórdia, justiça e igualdade, Bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. Oh, a tua igreja te adora. E o teu reino é sempre eterno, firmado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Onde está a adoração da igreja? Adoração da igreja. Declare quem Ele é. Vamos cantar uma canção pro Cordeiro. Levante sua adoração. O Senhor tem a honra, a força, o poder e a glória para sempre. Nós adoramos o Seu nome, Jesus. Tu és o Cordeiro de Deus que ainda tira o pecado do mundo. Tu és o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, o único que é digno, o único que é santo, o único que é poderoso, o único que é maravilhoso, sábio, dono da vida. Queremos te adorar, Jesus. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro.
Vamos cantar. Canção ao Cordeiro. Vamos cantar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos, vamos. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Ninguém é semelhante, só Ele é santo. Quem é como? Quem é como o Senhor? Quem é Como o Senhor. santo? Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, és incomparável, não há outro. Vamos encher esse lugar de adoração, aquele que é digno de sempre. Bendito é o seu nome. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar. Canção ao Cordeiro. Vamos cantar. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Vamos cantar uma canção ao Cordeiro. Quem é semelhante a Ele? Quem é como o Senhor? Quem é igual a Ele? Quem é como o Senhor? Ele é santo. Santo, és incomparável, não há outro como tu. Venha por a terra e céu, para sempre. Santo, és incomparável, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu. Santo, Santo, reina sobre a terra e céu para sempre. Santo, Santo, és incomparável, não há outro para sempre. Para sempre. Para sempre. Só Ele é digno de toda honra, glória e poder. Honra, glória, força, poder. Só o teclado. Honra e glória. Você pode aumentar o volume? Essa é a tua vez, igreja. Ministra a Ele. Honra e glória. Levanta a voz, honra. Honra, força e poder. Honra. Todo mundo junto, vai ficar bonito. Vai, batera, entra você primeiro. Honra. Honra. Glória, força e poder. Honra. Honra. Glória. Força e poder. Honra, glória. Todo mundo. Honra. Glória, força e poder. Honra. Glória. Força e poder. Honra. Honra, glória, força
final. Mais uma vez, Santo. Santo, não há outro como tu, reina sobre a terra e céu para sempre. Bendito é o seu nome para sempre. Aplauda Jesus. Pode sentar, adorando. Pedro, segura um pouquinho aí, meu irmão. Adorando a Jesus. Quando vier para cá, querido, dá o teu melhor para Deus. Dá a tua adoração, dá a tua vida. Seja livre. Que os céus ouçam a sua voz. Para acender tudo, por favor. Que os céus ouçam a sua voz, querido. Que o trono de Deus esteja a sua fumaça fluindo lá. Que Jesus olhe para você de lá e diga: caramba, como Ele está me adorando. Precisamos arrebatar a presença, chamar a atenção dEle para nós. Momentos de adoração em família é tão gostoso porque a glória de Deus se manifesta. Ele está presente, Ele prometeu estar em nós. E na união, na unidade, no ajuntamento dos santos, diga amém. Somos a família de Deus, povo de propriedade exclusiva do Senhor, uma nação santa, cheia da glória do Eterno, para proclamar a sua grandeza, fazê-lo conhecido. Que darei ao Senhor por todos os seus benefícios. Que a gente pode devolver para Deus tudo que Ele tem feito por mim, por você, por nós. Quando a gente fala de oferta, quando a gente fala de dízimo, a gente sempre coloca no meio da adoração. A gente faz isso de propósito, porque não tem como se separar. Faz parte. É uma questão de governo, de senhorio, de amor. O pessoal dos envelopes fica só nos cantinhos, viu, queridos? Quem quiser só levanta a mão, o pessoal vai te ajuda a te dar um envelope, tá? Fica só paradinho nos cantos, fica melhor assim. Que nós precisamos investir no reino, semear em missões. Temos tanta coisa queimando no nosso coração quanto igreja para fazer que o reino seja estendido. Estamos toda quarta noite em reunião, os pastores, sonhando, planejando o que a gente vai fazer aqui enquanto ministério. E já o Senhor já está nos tocando as nações, abrindo as portas às nações, para a gente ir e vir. E para que os irmãos venham de lá para cá também, nos servir, ministrar nós, que é o caso dos queridos missionários que estão conosco aqui, Adam e sua esposa. É uma honra estar com eles aqui. Daqui a pouco vamos apresentá-los. O Elvio vai estar apresentando para nós. Daqui a pouco vou apresentar a todos vocês com muita honra, tá? Mas esse momento de dizimar e ofertar, a gente precisa entender que o nosso coração vem junto, a nossa vida vem junto, a minha vida diária vem junto com a minha adoração. Aqueles que amam a Jesus, impossível não se envolver nas coisas do Pai. Aqueles que têm uma aliança com Deus, é impossível não ter um coração dadivoso e semear no reino, e semear em vidas, e cuidar de famílias, e cuidar de quem está na sua porta faminto, e cuidar daquela favela que está perto da sua casa. É impossível. Quem é tocado por Jesus, não dividir o pão que tem com alguém do seu trabalho, da sua escola, da sua vizinhança, da sua família. Quando a gente fala em dar, não é somente aqui na igreja. E precisamos, estamos construindo, essa semana, sexta-feira, vamos ter sexta-feira, né, Érica? Sexta-feira à noite, às 20 horas, estaremos aqui no terreno ao lado, vamos fazer um culto,
em consagração à construção, vamos colocar a pedra fundamental da construção. Já vai começar aqui do lado do Glauca. O instituto, a escola, a creche. Vamos começar já os fundamentos para essa construção. De sexta às 20 horas, toda a igreja está convidada a estar lá. Mas isso só vai acontecer se eu e você tiver um coração disposto a dar, a servir, a investir. Cada vez que você oferta e dizima, você vai estar investindo em uma família aqui, em pessoas, em missões. Temos alguns missionários que nós ajudamos no sustento. Então, tudo isso vem das ofertas, dos dízimos, dos coração dos irmãos envolvidos. Amém, queridos? Você é parte disso. Você está semeando em vindas. Eu gosto sempre de falar que aqui na igreja ninguém é assalariado. Tudo que todos que trabalham aqui faz por amor, com coração no serviço. A gente quer que o reino se expanda e que mais vidas conheçam Jesus. Amém? Eu queria que com carinho você colocasse o dízimo e a oferta no envelope ou não. E vamos orar agradecendo ao Senhor. Pai querido, queremos ofertar a Ti nesse momento. Peço que o Senhor abençoe a semente, a oferta, o dízimo em cada um dos seus filhos. Que a Tua bênção esteja sobre a nossa vida. Não porque te estamos dando alguma coisa, mas porque queremos ser parte, Deus, daquilo que o Senhor está fazendo. Abençoe essa igreja, traga prosperidade a cada um de nós. Não para nós mesmos, para que possamos investir no reino e em vidas. Pai, abençoe de uma maneira muito especial aqueles que estão desempregados, aqueles que estão endividados, aqueles que estão com problemas, precisam de um milagre de Tua parte. Pai, abre as portas, abençoe os Teus filhos, que haja provisão de Deus nesse lugar. Assim nós oramos, em nome de Jesus. Diga amém. Está do seu lugar, oferte, dizime, deixe uma semente de sua parte, em nome de Jesus. Enquanto você está ofertando, a gente vai cantar uma canção bem antiga. Essa canção a gente cantava, a Bia e João não eram nem nascidos, meus filhos. Era um tempo que nós vivemos um avivamento de comunhão, um avivamento de igreja, família, um avivamento de sentir parte, sentir prazer de estar na casa de Deus. Nós saímos de manhã com os meninos de casa, pequenos, um monte de bolsa, violão, mochilas. Íamos de manhã para a igreja, a gente só voltava à noite depois do culto. E a gente era tão feliz, passava o tempo todo comunhão. Fica de pé em nome de Jesus. Tem um bocado do irmão que está ali de pé, vou honrar você. Fica de pé toda a igreja. Queria cantar junto com você essa canção, é bem antiga. Cantamos muito, especialmente no templo, lá no início. É do meu amigo Daniel de Souza. Amo demais suas canções. A gente precisa restaurar o coração de família. Eu preciso sentir que eu pertenço a uma família, a uma casa. Eu preciso ter alegria de que pertenço a essa família. Eu preciso me sentir que sou parte disso aqui. Se você se sente isolado, solitário, não tem alegria de estar aqui, querido, há um grande perigo. Você não está enxertado no corpo, isso é perigoso. Você é muito bem-vindo à família. Você é amado aqui. Então sinta-se parte, se conecte, sirva aos irmãos, amem um ao outro. E se tiver alguma coisa errada, a gente simplesmente pede e libera perdão. Não é assim? Sabe por quê? Somos um jardim diante do Senhor, jardim regado pela sua graça e seu amor. Somos o bom perfume? Somos o bom perfume de Cristo, exalando o cheiro de vida. Somos um jardim, canta para o seu irmão. Somos um jardim diante do Senhor. Esse jardim ele é regado, jardim regado pela sua graça e seu. Sempre que você precisar, sempre que você precisar, irmão, o perdoarei de coração, o perdoarei de coração. Essa é a vontade do Pai. Essa é a vontade do Pai, que me perdoou em Cristo Jesus, que me perdoou em Cristo Jesus.
somos devedores um dos outros. Somos devedores dos outros, no amor que flui de Deus, que flui de Deus, que nos tem feito, um em Cristo, tendo tudo em comum, tendo tudo em comum, meu querido irmão, se na caminhada, algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão, para você vai liberar perdão, meu querido irmão, se na caminhar, algo se levantar para quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, para você vai liberar perdão. Aperta a mão que está perto de você, que está à frente, que está atrás. Diga: somos um, somos família. Eita glória! Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe. Pode sentar no nome de Jesus. Aplauda Jesus. Antes de passar para o pastor Elvis e os irmãos que estão nos visitando hoje, quero só falar para vocês da nossa agenda semanal, rapidinho. Então, sexta-feira teremos o culto da pedra fundamental, pedra inaugural, que vai ser ao lado aqui do nosso terreno, tá? Então, toda a igreja, se possível, esteja presente, amado. Toda a liderança deve estar, intercessão, louvor, todo mundo. Vamos nos alegrar no Senhor pelo que tem feito em nós e na nossa vida, amém? Terça-feira, 19 horas, tem a nossa escola bíblica, que é o nosso Tadel, treinamento para aqueles que querem ser fortes, que querem ser um instrumento das mãos de Deus, de 7 às 8. E às 8 às 9 temos o nosso culto, é um culto curto, de ministração, poderoso. Você não pode ficar de fora, invista na sua vida. Olha para o seu irmão e diga: não seja um crente domingueiro, mas diz com força. Eita Jesus, tem muito crente domingueiro aqui, Queridos, não fique em casa durante a semana se você não está trabalhando, se você não está estudando. Se você está de boa em casa, vem para a casa de Deus. Terça-feira, às 7 horas, das 7 às 8, das 9, né? 7 às 8, ensino bíblico, de 8 às 9, um culto, vai ser bem legal. Na quarta-feira, continuamos com o nosso projeto, os 40 dias com propósito. Então, todos aqueles que estão conosco nesse projeto da leitura do livro, nós sempre liberamos a ministração na quarta noite e temos sempre um jantarzinho regional. Tem um tempo gostoso de dinâmicas, é bem divertido, bem dinâmico, bem gostoso. Se você está dentro do propósito de 40 dias, toda quarta noite, às 20 horas, nós esperamos você aqui. Queridos, nós teremos mês que vem, dias 16, 17, 18 e 19, salvo engano. Aí, põe aí, rapaz. 14 a 17 de abril, o nosso retiro da família. Cara, a gente tem pessoas especiais que vão ministrar aí. Pastor Fred, pastora Nicole, também o doutor Joaquim está confirmando para estar com a gente lá nesses dias. São dias de ministração, são dias que Deus vai falar com você, são dias de descanso, o lugar é muito lindo, é confortável. Se você ainda não fez sua inscrição, no final do culto, procura a Yolanda, que ela vai estar ali atrás, e ela vai fazer sua inscrição. Aceitamos cartão, você parcela, várias vezes sem juros aí, mas não deixe de ir com a sua família. Temos algumas vagas ainda. Beto, mais alguma coisa? Creio que não, né? Crianças, vêm para cá, para a gente orar por vocês logo. Todas as crianças de 4 a 11 anos. Os adolescentes, já vão direto para a sua sala. Ops.
Estende tua mão para cá. Senhor, em nome de Jesus, abençoamos teus filhos. Senhor, pedimos que o Senhor ministre ao coração deles uma palavra rema, uma palavra que transforme a vida, uma palavra que venha colocar os teus valores, teus princípios no coração, na mente deles, Senhor, nas memórias deles, Senhor, que sejam edificados na tua palavra, Deus, que sejam ministrados pelo teu Espírito de vida. Assim nós abençoamos os teus filhos, em nome de Jesus, que diz. Glória a Jesus por esses pequenos. Segue a tia aqui, ó, vamos lá. Vem como dá o pastor Elvio, por favor, vem cá. Professor Elvio, um tremendo homem de Deus, vai apresentar a sua esposa, vai apresentar os nossos convidados, já vai convidá-los a estar conosco. Amigo muito querido, e Glauco também. Bem-vindo, meu amado. Estamos felizes de ter você aqui. A paz do Senhor para todos. Amém. Pastor Glauco é um grande amigo. Tenho um respeito muito grande por ele. Foi presidente da UPEAL, eu sou da UPEAL desde a fundação, né? Mas o pregador da noite são dois amigos que nós temos aqui. Eles vieram do Texas, dos Estados Unidos, estiveram aqui há 19 anos atrás, em 2003, eu acredito. Jesus. E voltaram novamente. A primeira vez eles passaram 6 meses aqui, uma dificuldade muito grande com a língua, só falavam inglês. Aos poucos eles foram aprendendo português, não é fácil. E veio nos visitar na semana passada. E aí ele está indo embora na terça-feira. Eu já apresentei ele a algumas igrejas, falei com o doutor Glauco, com o pastor Fábio, e nos autorizaram a estar aqui presente, que ele quer compartilhar sobre a igreja primitiva do qual eles vivem desde 2073, quando eles descobriram essa maneira que está em Atos 2:42, ok? Está conosco também a minha esposa, missionária Célia Maria, está ali, mas eu gostaria de chamar primeiramente o nosso amigo Dan Lancaster. Please, come here, please. Ele gosta de falar português, porque ele quer aprender português de qualquer maneira. Se tiver alguma dificuldade, eu vou ajudá-lo. Acredito que ele vai cantar algumas músicas, eu vou fazer a interpretação, que ainda não tem. Ok? Sister Amanda, please, come here. I forgot. Eles vão agora, os dois vão dar uma pequena palavra e depois eles vão mostrar um vídeo que conta a história dele, ok? E logo em seguida eles vão cantar 2 músicas, ok? The first one, the community music that you sent me, and if you, I have already. I'm gonna start with a different one. Ok, ok. Vou passar a palavra para eles. A paz do Senhor para todos os irmãos. Estamos felizes para ficar aqui com vocês hoje à noite. Estamos trazendo saudações do Texas. Amém. E não falamos português muito bem, mas vou tentar compartilhar poucas coisas com vocês. E depois vamos mostrar um vídeo para vocês entenderem melhor. Mas primeiro, talvez posso cantar alguma coisa simples, tá bom? Se eu posso tocar seu violão. Amém. Gostamos para cantar em português e
Acho que vocês já conheceram esta canção. Há único que digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Rei eterno e imortal, invencível, mais real, a Ele ministrando o louvor. Ao único que digno de receber a honra e a glória, a força e poder, ao Rei eterno e invencível, mais real, a Ele ministrando o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Teu nome nós rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus. Adoramos o Teu nome, nós rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Aleluia. Amém. Obrigado, Jesus. Consagramos todo o nosso ser a Ti. Eu acho que estas palavras estão descobrindo, está explicando o coração da comunidade cristã. Podemos dar tudo a nosso Deus, né? Amém. E para nós, a comunidade e a igreja são a mesma coisa. Mesma coisa. O que é a igreja? Igreja não é simplesmente cultos, né? Não é simplesmente pregando e cantando para 2 horas nos domingos. É muito mais. A igreja é um povo de Deus. E precisamos ter relacionamentos bem fortes, muito fortes. Relacionamentos uns com os outros. Isso é a igreja. Da verdade. Verdade. E nisso nós sentimos que nestes dias a igreja precisa entender como fazer a forma na Bíblia mais completamente. A Bíblia diz que nós temos que ser completo em Cristo. Completo. O que significa? Significa que dentro da igreja
supply. You know the word? You need to no, supply. Furnish. Talvez suprir, eu não sei. Eu vou usar as palavras dele, mas eu não sei se eu estou dizendo. Amém. Precisamos suprir tudo o que nossos irmãos precisam. Tá certo? Amém. E eu não tenho palavras muito boas para explicar tudo. E por causa disto, nós queremos mostrar um vídeo para vocês. É mais ou menos 30 minutos e vai explicar a jornada da nossa comunidade no Texas. Eu acho que talvez parecer coisa muito diferente para vocês, mas talvez vocês vão entender melhor neste vídeo. E depois, talvez vou falar um pouco mais, e minha esposa também, mas vocês estão prontos para mostrar? Sim? Ok. Vamos mostrar agora, tá bom? I guess some people are curious as to why we named our little place Voice in the Wilderness. But in many ways, it truly was a wilderness. New York City in the early, mid-1970s was not the most hospitable place in the world for a new church to begin. The Lower East Side of Manhattan was a sort of dead end, no hope place for a lot of people. Of all the dark places that they could have come, it was one of the very darkest. And it's very different now than it was in 1973 when we moved there. It hadn't been renovated or redone, upscale like I've heard it is now. It was the apex of Hell's Kitchen. I think wilderness is probably the best word to describe. I mean, anything you can think of about a wilderness, the wildness of it, the danger, the fact that there was no direction, it really described the situation in that area of New York. We'd driven up from Texas, Louisiana, on up to New York City. We came to Holland Tunnel, pulling our little 4x6 U-Haul trailer and being carried along by the flotsam of traffic. We ended up down on East 14th Street. I glanced over at my wife, and she was very young, and she was 5.5 months expecting. And I said, "Oh, what have I done? Bringing her into this terrible place." It was so gloomy, so dark. And I felt a tremendous weightiness descend upon me. And
I looked at her and she looked just as cheerful as ever, but Desculpe, temos poucos problemas e o que vocês acham? A comunidade parece um pouco azul, né? Desculpe. Vamos tentar de novo, talvez. Tá bom?
done? Bring it. I said, oh, what have I done? Bring it. I said, oh, what have I done? I guess some people are curious as to why we named our little place Voice in the Wilderness. But in many ways, it truly was a wilderness. New York City in the early, mid-1970s was not the most hospitable place in the world for a new church to begin. The Lower East Side of Manhattan was a sort of dead end, no hope place for a lot of people. Of all the dark places that they could have come, it was one of the very darkest. And it's very different now than it was in 1973 when we moved there. It hadn't been renovated or redone, upscaled like I've heard it is now. It was the apex of Hell's Kitchen. I think wilderness is probably the best word to describe. I mean, anything you can think of about a wilderness, the wildness of it, the danger, the fact that there was no direction, it really described the situation in that area of New York. We'd driven up from Texas, Louisiana, on up to New York City, and we came to Holland Tunnel, pulling our little 4x6 U-Haul trailer and being carried along by the flotsam of traffic. We ended up down on East 14th Street, and I glanced over at my wife, and she was very young, and she was 5.5 months expecting, and I said, oh, what have I done? Bringing her into this terrible place. It was so gloomy, so dark. And I felt a tremendous weightiness descend upon me. And I looked at her, and she looked just as cheerful as ever, but nonetheless, it didn't dispel my feeling. I mean, it was just total culture shock. Our apartment had one window, and it looked out on a black tar roof, and people would throw their garbage out, and there was no air conditioning, so you could hear everybody's talking and music and arguments, and it was another universe. Then we'd find kids, teenagers, laying in the entryway and with no home. There would be others come off the streets that have been doing drugs, and marriages were broken up, families were broken up. The people were relying on drugs, alcohol, all these other things to try to pull their lives together, or at least numb the pain that they were going through. And it was our desire to help, try to help them, and to bring something to the wilderness that could infuse them with new life.
was 30 years old, my wife and I had moved down to Lower East Side of Manhattan. I was driving a taxi cab. We had 2 little kids, and we were pretty confused. One afternoon, we walked down a busy street, East 14th Street in New York, and looking across the street, it was sort of way across the street, the little band of people, and they were singing. And the singing had a lot of life in it. We stood there and kind of in the shadows on the other side of the street and listened. It was very moving, and my oldest son, my 4-year-old, kept talking about going back to hear the God people sing. So we went to a meeting, and we walked in, and the God people were singing, and I remember that Brother Blair was preaching. He was preaching out of Exodus, and he was saying, when Moses was far away from home, he was in Midian, and he had a son, and he named him Gershom. And Ger in Hebrew means a stranger, because he said he was a stranger in a strange land. And the brother said, you're a stranger, you're a wanderer in the earth, and you feel like you have no home. You're far from home. It was so real. It was like God's light was penetrating my heart and my life. And we wound up, at the end of that meeting, having an experience of being filled with God's Spirit. And we danced out of that meeting 3 or 4 steps at a time down the steps. It was like we had a whole new life. At that point, we didn't really think about the larger culture. We were just looking at the lives of individual human beings and saying, what can I do to help? And it felt like a EMT or something going in and with your emergency blood transfusion and IV and trying to hook it up and keep life going. And lots of people visited, and we were able to help some people. You know, I know it was culture shock for Brother Blair and Sister Regina, but it was like a positive culture shock for us, because they really brought, even in that little context of that little chapel there, a different culture. It was a culture that was really foreign to New York. It's not like there's no nice people in New York at all, but a culture where you could really show kindness and love and open your heart and make yourself vulnerable. It was something so radically different than anything that I'd ever seen, that anybody that I knew had ever seen. And there was just this incredible love that drew that out of you, and that made you aspire to that too. I mean, no matter how much you may have fallen short of it, there was just something that was always drawing you higher, and it was a totally different culture than anything that we'd experienced before. I was born in Manhattan just 3 years after my parents started the church there. So I grew up among all the people who were coming into the church, and there were Italians and Jews and blacks and whites. There were people who had been affluent and people who had been addicted to drugs. But I never even knew there was such a thing as racial divisions or class distinction until I was much older. These people were our neighbors and our brothers and sisters. To find God in that place was an incredible thing for us. We felt like God was saying, here's an exit, here's a way out, an entrance into another world. And that's what it was for us and for many people. When we came to New York, it was there in the back of our minds, but we weren't looking at that time at those underlying cultural causes for the problems that made modernity itself a wilderness. And we've lived in a culture of modernity for so long that we take it for granted, and yet there have been devastating effects on people as individuals, as couples, as families. And when we would see this, whether in diversions, whether in entertainment, whether in drugs, alcohol, whatever the case might be,
before long, we began to see there's something wrong. So we look at these things and we say, we're going to have to change something deeper. We're going to have to do more than give a blood transfusion to somebody. We need to start thinking in terms of a larger change. So we wanted to see if we could pull human relationships into some form that could begin a culture that sustains life. I think it was sometime around 1975 that I ministered from the 137th Psalm. It says something like, by the rivers of Babylon, there we sat down and wept when we remembered Zion. There we hung our harps on the willows in its midst, and that our captors asked of us to sing the songs of Zion. But how can we sing the songs of the Lord in a strange land? We felt like we were in a foreign land, that the relationships that were coming to pass in our lives, they didn't have a culture there in which to grow. And so we wanted to take them and plant them in a place that would be productive. Our ancestors knew what the framework for life was. They saw the land as a loom of life, and they laid out the threads of their lives directly onto the land. They didn't have all the technology, and all the machinery, and all the civilization that was between them and their connection with the land. They had a direct connection with it, and they planted themselves in that land. They built their homes on that land. Their communities and their families rose up around the work that was directly in connection with that land. So they knew what the framework of life was. I think really that the seedling of community really was already springing up in New York. It was there in the sense that we were looking to be one with each other, to be one with God, and to be one with creation as much as possible. That's why they were doing gardens together in the backyards of whoever had enough ground that we could do something with it. And so that seedling was already there in our little greenhouse environment. But we were really hoping that there would be an environment and a culture that we could take that little plant to grow, where it would really thrive. The summer that I turned 3, we began to sell things because we weren't rich, to try to save money and pack up to move to Colorado. And there were garage sales and there were bake sales. We started by selling everything that we thought we could do with them. Everything. I mean, if you had a blender and a mixer and an egg beater, you sold the blender and the mixer and said, well, the egg beater will do. The only thing I actually remember being sold was a big white and black vacuum cleaner, and I have no idea who it belonged to, but my impression was that it was big and it would make a lot of money. But everybody was giving something so that they could make that trip. So there we were, 100 people making that move together. It was tremendously exciting, and it was a great adventure, and I guess it was also kind of terrifying too. It was pretty intimidating. I had never been west of Philadelphia. Colorado was the other side of the world. We were really going to an unknown land and starting all over again. But by the time I was 5, we had a beautiful ranch. It was in a canyon with a river flowing through it and mountains ascending up out of it. It really perfectly suited our needs because it provided a place both for individual families to have a homestead, but there was also ample space to grow community crops together. And that's where I grew up. We had to learn how to do all that was needed to be done. And there was a lot. We had to plant individual gardens, and we had to decide how we were going to go, and we decided to go
with the biointensive method. But we bought chickens, ducks, geese. All of us did it together, and we bought sheep, and we even got draft horses from, I believe it was Indiana. I don't know if the draft horses were training us or we were training them, but anyway, some kind of training was going on there. And we had broken thumbs, broken legs, broken jaws, but still unbroken horses. And it was like, we just kept at it. I think the unspoken motto, at least, was never give up. By the time I was 5 or 6, I was milking goats, and I could distinguish between a plant and a weed, and I could ride a horse, and I'd seen lambs being born. We were learning to grow our own food. We were learning to care for animals, and it was a struggle. These people mostly the people came from completely urban environments, and they didn't know anything. But there's nothing like struggle to draw people close together. So through that effort, I think we were really bonded together in a way that nothing else could have brought us together. And it was like the more we experienced, the more we overcame, the more we learned, the more we were excited about what there was yet to learn and overcome and experience. And I guess that in some way describes the whole journey of the whole 40 years. We were all, these folks living in the slums and ex-city dwellers, and took off like that to the country, Some would say without a brain in our heads, But the thing is, we did it. And if we can do it, everybody and anybody can do it. An agricultural life really flows right into craft. I was a child when we first started delving into crafts, and I remember my instructors, they didn't know how to do the things that they were trying to teach me to do. And through study and books and trial and error, we started learning these things. Just like the children of Israel knew nothing of crafts. They had been slaves in a culture that was antagonistic to the culture that they were seeking when they left Egypt. But out of necessity and out of the desire to participate in something other than the culture that they had been a part of, they learned and were able to be given by God the skills to build another culture. And the same is true for us. The crafts that really began to come forth were all of those crafts that were necessary to support the small rural communities that America was known for 200 years, the frontier communities, before there was a global network of transportation. Everybody had to make what they needed. They had to rely on themselves and their neighbors. Everything was very localized. We're not the ones doing the novel experiment. Actually, we're doing what's always been done. It's this global economy that's the new experiment. It seems like anymore that in the world that we live in, technology has come to more and more replace relationship in people's lives, and to the point that the virtual has come to take the place of the real. So while we make use of modern technology in limited ways, we wanted to be able to control the technology rather than having the technology control us.
And so we've tried to focus on being able to provide the essentials of our lives for ourselves, because we felt like that if we could provide those things for ourselves, it would be possible to lose all of the technology and still maintain the essence of a viable community. In the exodus that God was leading all of us on to something better, the education of our children really began to come into focus. The word education comes from the Latin combination of ex and ducere. It means to lead out. There's no such thing as a value-neutral education. There are a lot of people that believe that there is, but anybody who really goes into it in any kind of detail and really thinks about what education is, it's got to be presented from a specific philosophical or religious perspective. And we're very conscious of what the perspective is that we're teaching our children from. And our goal is not for them to be cloistered and sheltered, but for them to have a clear understanding of what they believe, why they believe it, to be able to express it to others, and to be able to enter into dialogue with people from other perspectives, to learn from them, and to be able to share and explain what they believe. We encountered a lot of opposition when we first decided to school our children ourselves and bring them under the umbrella of the church. We were even taken to court. And as a matter of fact, in that court case, that even our children were really at risk. They wanted to take our children away from us. The judge originally said before the trial that he was going to find us guilty because he'd never heard of anything so outrageous as homeschooling. But by the end of a 3-day trial, the judge, who turns out had his undergraduate degree in education, told the district attorney, he said, "I want you to know I'm ruling on their behalf because this is the finest thing for children I have ever seen in my life." My parents always told me, "Son, we're not going to teach you everything that you ever need to know, but we are going to give you the tools that you need to be able to continue learning for the rest of your life." And that is what we still endeavor to do. We seek to call our children out and help them find a place in a culture that is conducive to the life that they want to live, and then equip them to be able to give an answer for the life that they're living and to deal with the circumstances that they're going to face in life. "15 years ago, we had the 25th anniversary of our community, and we celebrated that with an event and such. And I remember Brother Blair standing up at that event and saying, he said, "I want to say something to the young people, that these first 25 years is our gift to you, and the next 25 years will be up to you." And just the gift that we've been given through those first years. And I was thinking about, it's difficult to hitch a couple of green horses together and try to go out and do anything with them when you're trying to train everybody all at once, especially when the driver isn't trained yet either. And that's what our parents' generation learned the hard way, But it's a common practice in horse farming that if you have a horse that's trained and you have a new horse that needs to be trained, you hitch the new horse together with the horse that is already trained. And the new horse learns what it took the old horse a long time to learn. The new horse learns in a very short amount of time because he's able to just follow the example, and just to be hitched together with some of you folks who have come before has been a privilege and an honor. And I look back over those 15 years, and I was 21 then, just starting a family, and it's grown and it's gotten better and fuller, and I feel together in the harness, not only with those of you from the previous generation, but with all these other folks that we share this together with.
I remember when we had Helen, it was a Sunday, and the whole community was praying, and I went into labor that night, and we brought that baby into the world, and we felt like there just couldn't have been a better place to bring our child. And after we had her, of course, all the meals came in, and people came to care for me, and not only that, but all the people who came just to see the baby. And this was a third generation baby, and that was pretty special. All my parents' friends came, and of course all my friends and all my siblings, and they were all there to welcome that new child into the world. More than ever before, we felt the value of what we had in our hands. We have to somehow find a way to transmit this to our children. And there's just a whole different level of revelation that comes to you when you have a child of what's really valuable. And you begin to assess what in your life is truly worth passing on. And you find yourself distilling it down to the things that are eternal, that are never going to end. And we knew that our parents had found a way to transmit to us something of eternal value. And we felt like we had to be a part of that. We had somehow to give to our child what had been given to us. And we knew through this community of loving family and friends that we were going to be able to do that. So now we have 7 children, 5 boys and 2 girls of our own, and it's still going on. The same things are still happening. It seems completely natural to them, whereas somebody had to sacrifice and work very hard to have what's just a part of their life. But I hope that they will see too, just like I came to the revelation that this just didn't happen all by itself, and neither will it be sustained all by itself. It takes investing yourself into it, not just investing your time or your money, but investing everything into it and recognizing that we're not just sustaining the ability to garden and the ability to horse farm, but we're sustaining the ability to have oneness between human beings, to be one with God, to care for His creation, and recognizing that we're trying to sustain something that's going to go on beyond just our own lifetime, but that is going to keep reproducing itself in the generations to come. I was thinking about the life of Jesus and all that it meant and all that it was, and how when his life was over, those who wanted to silence his life were dismayed to discover that it had sprouted afresh in his followers, and the same life, the same spirit suddenly appeared in a multitude of people. The seed had fallen to the ground and died and had produced much fruit. And I was thinking about when they brought, I think it was Peter and John, the book of Acts, they brought them in because they were preaching and teaching about Jesus, and the council was wanting to try to silence them also, but there was the one man named Gamaliel, and his advice was, if this is from man, it's going to fail, but if it's from God, you won't be able to stop it. And time will tell with our efforts here, but I think we can say from what we've seen so far that it hasn't just been from man what's occurred in our midst, and I think it's our part as the younger ones here to be sure that it doesn't stop with us. The life continues, that it's real life, and that it's reproduced and continues in our children. And that responsibility belongs to every generation that comes. The life is real.
It's just a matter of whether or not we cultivate it. When we look back on all the years and all the people who've been added to our community and see what an incredible exodus it's been, we don't want to hide that light under a bushel, but we want it to shine and inspire hope in other people so that communities that sustain life and relationships can spring up everywhere. We hope to see communities like this all over the world someday. I moved here from Los Alamos, New Mexico, where I worked at the labs there, working on a program to keep track of nuclear material. Now I'm mostly keeping track of my kids and my chickens, and my cows, and my gardens. This is the life to live. I was born in Corpus Christi, Texas. My family and I came here as missionaries from Papua New Guinea. I was born and raised in Fort Collins, Colorado. I went to school at the United States Air Force Academy and then flew airplanes in the Air Force for 9 years. Grew up here in Central Texas. I retired as a Waco firefighter. I was born near London, England, and I used to be a philosophy professor at Baylor University. I'm a pharmacist from Martha's Vineyard. I'm an attorney from Texas. Dallas firefighter for 32 years. I'm a lawyer from Chicago, Illinois. I was a chemist. I worked in the hotel business. Principal of a Christian school. Waiter in Jewish restaurants. I'm an electrician. I move cows in the mornings and I design buildings in the afternoon. I was born in New York City. Montreal, Quebec. Waco, Texas. From Minnesota. Schuylerville, New York. Hoboken, New Jersey. I was born in Minneapolis, grew up in Wisconsin. Born and raised in Los Alamos, New Mexico. I was born in Beirut, Lebanon. Israel. Waco, Texas. Ewan, Michigan. Dallas, Texas. Kingston, New York. Madison, Wisconsin. Dallas, Texas. Montreal, Quebec. New Haven, Connecticut. Toto Baño, Hungary. New Jersey. Eau Claire, Wisconsin. New Haven, Connecticut. Mississippi. Ethiopia. Buckland, Chania, Hungary. Mountain Home, Arkansas. Shepherd, Texas. Emek Yarden, Israel. 1, 2, 3. Israel. Martha's Vineyard. Oh, I missed it. Okay, again. 1, 2, 3. Martha's Israel. Vineyard. New Jersey. Elgin, Texas. Cali, Colombia. Austin, Texas. Kibbutz Palmachim, Israel. Philadelphia, Pennsylvania. Martha's Vineyard, Massachusetts. Manchester, England. Memphis, Tennessee. Providence, Rhode Island. Chicago, Illinois. Phoenix, Arizona. Albany, Oregon. Turtle Creek, Pennsylvania. Houston, Texas. Saratoga Springs, New York. Cleveland, Tennessee. Lakenheath, England. Summerfield, Illinois. Austin, Texas. Vancouver, Washington. Fort Bragg, North Carolina. Hackensack, New Jersey. Fort Stockton, Texas. New York City. 山东省滨州市 in China. Iowa. Panama in the Canal Zone. New Jersey. New York City. Boston. Martha's Vineyard. San Francisco. Kibbutz Betzera, Israel. I'm 15. My grandparents began this community in New York City, and both of my parents have been here since they were young children. My grandparents came on East 14th Street. I was born about 5 minutes away from here. My grandmother came in Colorado, so my children are the 4th generation. I'm Claire and I was born here. My name is Benjamin and I was born here. My name is Scary Beth and I'm 3. I love it here. Obrigado. Este vídeo foi feito 9 anos atrás e agora temos quase 50 anos e o sonho está sendo realizado para ter comunidades em todo o mundo. Temos muitas comunidades como esta agora, existem muitas. Em outros estados, nos Estados Unidos, temos, acho, 4. Nos Estados Unidos, tem uma comunidade no México e em Israel.
Nova Zelândia, África do Sul, está começando agora na Argentina também. E todos eles estão crescendo. Na comunidade em Texas temos mais do que 1.000 pessoas agora, vivendo em amor, vivendo juntos. E temos muitos visitantes. E como Jesus falou, como a cidade no monte, né? Eles vêm para ver, para entender, para ouvir muitas coisas. E foi uma grande bênção para nós, para viver nesta forma da igreja. E então queremos compartilhar com qualquer pessoa que tem interesse para aprender mais. E amém. Esqueci alguma coisa, mas isso é a ideia. Amém. E vou chamar minha esposa agora para compartilhar qualquer coisa que ela está sentindo. E talvez se algum de vocês tem perguntas, pode nos perguntar antes do culto ou em qualquer tempo. Deus abençoe. Paz do Senhor. É uma grande bênção para ficar aqui com vocês. Eu quero compartilhar o pequenino coisa. No início, nós não temos terra, não temos fazenda. Amém. E talvez vocês podem ver estas coisas, grandes jardins, muita terra, vacas. Oi, Jesus, aleluia, tudo bem, Beto? Depois do culto a gente conversa, tá? Ok. Mas eu quero dizer que comunidade e o corpo de Cristo começou em nossos corações. Não precisa terra imediatamente, não precisa fazendas. Precisa amor de Deus e fé em Deus. E quando nós começamos no início, queríamos comprar uma fazenda. E Deus dizer para nós não comprar, porque Ele quer trabalhar em nossos corações, em nossos relacionamentos. E nós hallamos em nossos relacionamentos. Por exemplo, quando eu falo com o meu esposo e o meu marido, o reino de Deus está vindo aqui. Eu sinto o amor de Deus quando os meus filhos estão falando comigo. Temos a honra de Deus e era a primeira vez que a nossa comunidade começar. E por isso é possível para começar qualquer lugar, na prisão, no grandes cidades, mas queremos crescer. E cada passo a passo, fé a fé, nós conseguir, e Deus traz muitas coisas para nós, passo a passo, fé a fé. Mas muitas pessoas na
comunhão e outros lugares nesta viagem. Mas se nós temos fé, Deus para lidar, Ele vai traz nós o outro lugar, o mais grande fé, a comunidade perfeita nos céus. Me entender? Paz do Senhor. Queremos que este vídeo produza esqueci a palavra que eu quero. Produzir hope, esperança em qualquer pessoa. Queridos, eu acredito que vocês entenderam. Não foi fácil. Eles tentaram trazer a mensagem em português. Isso é bom para eles. Eles estão praticando. Essa comunidade está em Atos 2:42, né? Eu vou ler esse versículo. Eu sei que todos vocês conhecem, mas é o que está em Atos 2:42, que diz o seguinte, que eles, Atos 2:42, né, que eles continuavam na doutrina dos apóstolos, na comunhão e no partir do pão e em orações. Tanto Atos 2:42 como Atos 4, a partir do 32, eles dão um resumo da igreja primitiva, como eles viviam. Eles estavam vivendo em um mesmo lugar e compartilhando tudo entre eles em uma unidade, ok? Mas a parte melhor está no livro de Efésios, que todos vocês conhecem, o capítulo 4 de Efésios, a partir do versículo 4, Efésios 4, até o 6. Efésios, capítulo 4, do versículo 4 ao 6, que diz que existe apenas um corpo e um espírito, do qual todos nós fomos chamados em uma única esperança. E ele continua, um só Senhor, uma só fé, um só batismo. E o 6 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual está sobre todos e por todos e em todos. O que eles estão tentando dizer é a comunidade da igreja primitiva, que todos nós, independente das igrejas, nós somos um corpo só, porque nós servimos a um único Deus. O que falta em nós, muitas vezes, é a unidade. Estarmos todos juntos com o mesmo propósito, independente de placa de igreja ou de tentar ser melhor do que o outro, que nós chamamos de competição. Eles começaram com 2 e atualmente tem 1.200 pessoas vivendo nessa comunidade. E tudo é compartilhado entre eles. O que eles extraem da terra, eles compartilham dentro da comunidade. Então, o que eles estão tentando mostrar para vocês é vida em comunidade, que é muito importante. Amém? Eu quero agradecer o pastor Glauco, meu amigo, pastor Fábio, por essa oportunidade, viu? Que Deus possa abençoar essa igreja, pastor. Glória a Deus. Obrigado, pastor Elvio. Pode aplaudir. Lindão, professor de hebraico. Grego também? Grego, hebraico, se você quiser estudar grego e hebraico. Inglês também. Queremos agradecer a Adam, irmão Adam. E
Qual o nome dela, Hélio? Esqueci. Amanda. Amanda e Adam, muito obrigado. Deus abençoe. Parabéns por pregar em português. Amanda tá joia, viu? Daqui a pouco, ó. Parabéns. Deus abençoe vocês, a comunidade dos Estados Unidos, que muitas vidas sejam alcançadas, que Jesus seja glorificado em vocês. Vamos ficar de pé, queridos. Obrigado a você que esteve conosco. O pessoal do louvor, vem para cá. Vamos cantar aquela mesma canção. Somos jardim. E foi perfeito para hoje aqui. Isso nos faz lembrar que somos igreja, somos família e que precisamos estar conectados uns com os outros. É tão bom, gente, ser família. A Bíblia diz que não é bom que o homem esteja só. Isso não é somente para pregar em casamento, não. Isso é uma prática de fé. Deus criou você para andar em bando, andar em família, ter um lugar que para você pertencer. Quando alguém falar qual a sua família, minha família são os Menezes, que moram ali na Rota, mas daqui a uns dias está lá no Antares, em nome de Jesus. Qual a sua família de fé? A família Zoe, ali no Canaã. É um povo muito esquisito, mas legal demais. Eu amo estar com eles. E eu preciso sentir alegria, prazer de estar nessa casa. Você precisa ter alegria e prazer de estar nessa família. Ver como eles falam com prazer, com alegria, com honra da família que eles pertencem, o que Deus fez na vida deles, a história, o legado que eles herdaram e a responsabilidade, você sente no peso, de passar para os filhos aquilo que alguém deixou para eles de legado. Queridos, me fizeram uma pergunta, numa dessas, que nós fomos convidados para fazer parte de uma organização internacional, somos missionários oficialmente, e o que me fez pensar nisso, entrar nesse projeto, foi uma pergunta. O pastor Pedro da Colômbia e o pastor Rubem, uns anos atrás, fez a mesma pergunta, disse: quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 51. Ele disse: você não entendeu a pergunta, vou fazer de novo. Quantos anos você tem? Eu parei para pensar agora, né? Eu digo: cara, ele está me perguntando quanto tempo eu tenho para gastar no reino de Deus. E o pastor, eu tenho 20 anos. Acho que com 70 anos dá para dar um caldo, 20 anos, né? Ele disse: então, o que é que você vai fazer com esses 70 anos? Com esses 20 anos que você tem? Você precisa ser intencional. Você precisa dedicar o seu melhor para Deus. Precisa abandonar as coisas que estão distraindo você e focar naquilo que é importante, no propósito que Deus plantou na sua vida. E o propósito que Deus plantou em você, que está nos acompanhando os 40 dias, já está careca de saber, especialista, esperto nisso. Não foi você vir ser parte de um hall de membros de uma igreja e esquentar uma cadeira no dia de domingo à noite. Tem algo, diga, tem algo maior para mim. Tem algo muito maior. Deus chamou para exercer o teu chamado, o teu propósito e servir um ao outro. Que essa palavra possa aquecer teu coração, que você possa sentir o prazer de ser parte de uma família. Amém? Pai bendito, obrigado por esse culto, obrigado por essa palavra que nós ouvimos, obrigado pela vida dos missionários Adam e Amanda. Pai, que eles sejam usados por Ti de uma maneira cada vez mais poderosa, que o Senhor possa enchê-los cada vez mais de amor, de compaixão, que o Senhor possa levá-los a cumprir o seu propósito naquilo que Deus os chamou. Nós abençoamos seus 7 filhos, Senhor. Abençoe que cada um desses 7 sejam maiores que seus pais, que tenham um alcance ministerial maior, que sejam uma família melhor, mais estruturada, que eles tenham mais posses para que o teu reino seja expandido. Pai, que a unção sobre os seus filhos seja dobrada, que a porção de Deus seja dobrada sobre eles. Abençoe o pastor Elvis, sua esposa, que eles também vivam o melhor de Deus nesse tempo. Nós abençoamos seu ministério, sua casa, sua família. Abençoamos cada irmão que está aqui, cada visitante. Nos dê uma semana debaixo da sua orientação, da sua unção. Que a tua sabedoria nos conduza passo a passo nessa semana. Que o Senhor nos ajude nas nossas fraquezas. Que o Senhor nos livre do maligno, das tentações. Que o Senhor nos livre de peste, de praga, de vírus. Nos guarde e nos proteja, Senhor. Que cada família seja cheia da tua glória. E que nossa fome pelo Senhor aumente a cada dia. Que o amor de Deus, a graça infinita do Senhor, a intimidade do amigo Espírito Santo seja com vocês sempre. A igreja diz
Aplauda ao Senhor. E se puder, dê um abraço no seu irmão. Cumprimentos os missionários também. Somos devedores uns dos outros no amor que flui. Cumprimento os missionários, por favor, que nos tem feito um em Cristo. Tudo em comum, meu querido irmão. Se na caminhada algo se levantar pra quebrar a comunhão, o meu coração, na força do Senhor, pra você vai liberar perdão. Somos devedores uns dos outros no amor que flui de Deus, que nos tem feito um em Cristo, tendo tudo em comum, meu querido. Deus abençoe você em casa. Fica na paz do Senhor. A gente se vê terça-feira às 7 horas aqui no Tadel e às 8 horas no nosso culto. Sexta-feira teremos o culto aqui ao lado, na pedra, para o início do nosso novo projeto de construção. Deus abençoe. Para você vai liberar perdão. Para você vai liberar perdão.